Vamos lá, pessoal, aqui é Jardineiro do Éden, em mais um vídeo para vocês aí, falando agora sobre o vinho novo. Pessoal, o vinho novo nada mais é do que o DMT, a molécula do espírito. O homem, o Éden, o homem natural, a mulher natural, eles tinham uma produção de DMT intensa no seu intestino. E com isso eles tinham o terceiro olho aberto constantemente, aceso. E eles conseguiam enxergar normalmente com o seu terceiro olho. Tá entendendo, pessoal? E ao enxergar com o seu terceiro olho, eles não precisavam mais dos olhos físicos. Eles tinham telepatia, tinha várias outras coisas que eles obtinham através do DMT e do olho, do seu terceiro olho, que é a pineal, a pinha, fruta comida. Entendeu? Eu já expliquei sobre a árvore da vida, que é a coluna vertebral com o cérebro, e a fruta sendo a pinha, e a serpente como sendo um intestino, e as asas da serpente como sendo o pulmão. O homem era prâmico, o homem não comia, não se alimentava, e era produção de DMT dentro do seu próprio intestino. Ele era prâmico, só o ar que ele respirava fazia com que ele se alimentava. Mas então a serpente perdeu as suas asas. Por quê? Porque de alguma forma ela passou a desobedecer a Deus, ela começou a comer, e com isso gerou o ego, porque foi apagado. A pinha foi destruída, a pineal, e o homem passou a enxergar com os olhos físicos, a mulher passou a usar de sedução, passou a governar o mundo, e assim por diante. Mas vamos voltar ao DMT. O DMT, pessoal, é o seguinte: molécula do espírito. Quando você nasce, você obtém o DMT. Nesse período em que você está nascendo, você está entrando, o espírito está entrando no seu corpo, você tem um nível de DMT alto. E logo depois, e quando você morre, você produz o DMT. Entendeu? E tem outras formas que são ocultas ao ser humano dentro da religião, mas se você procurar o eixo comum, você vai encontrar como se produzir o DMT. Uma das formas que eu vejo de produção do DMT, por exemplo, a meditação e a oração contínua. A oração contínua, a meditação são coisas muito parecidas. E com o treinamento e com vários anos você executando e fazendo de forma correta, você pode ativar a sua pineal, você pode produzir o DMT, entendeu? Com a dieta, junto com a meditação, junto com a busca espiritual, você pode conseguir produzir o DMT. Uma outra forma que eu vi também que é possível produzir o DMT é através do jejum prolongado. Vocês podem ler aí Jas Morreu, Viver de Luz, ali você vai ver alguma coisa parecida. E a forma mais rápida de você obter DMT é também com as plantas de poder. Na verdade, todos os seres vivos à base de carbono, só à base de carbono, eles têm obter na sua normalidade. O homem também tem. Só que tem um produto no seu intestino em que cancela esse DMT, anula esse DMT. Entendeu? Então ele precisa primeiro ele precisa de cancelar esse produto químico, essa química que destrói o DMT. E não é bem essas palavras, mas eu vou explicar grossamente para vocês entenderem. Primeiro vocês têm que destruir, tomar algo ou fazer um jejum para destruir essa química que não deixa o DMT ser absorvido, ele não deixa produzir o DMT, e depois a absorção do DMT. Aí sim, você vai ter a absorção, a produção do DMT, você vai ter a absorção do DMT. No caso, vou dizer assim, de algumas bebidas enteógenas, como é o caso do Santo Daime. No Santo Daime você tem dois produtos, a chacrona e o jacube, o cipó e a rainha. Então são duas plantas, uma trabalha levando o DMT e a outra trabalha cancelando a toxina do DMT. E aí você passa a ter o DMT, você passa a acender o seu terceiro olho. Entendeu, pessoal? Então, o que é o vinho novo? O vinho novo nada mais é do que o próprio DMT. Quando Cristo estava naquele casamento e que chamaram ele para fazer o milagre do vinho, trouxeram água para ele
e naquela água ele produziu o DMT. E quando tomaram o vinho, eles se alegraram de tal forma que o amor era abundante naquele casamento. Foi o primeiro milagre de Cristo. E a gente vê também que algumas religiões brasileiras de mais de 5 mil anos, a gente vê aí, que trabalham com plantas de poder, o Santo Daime, a ayahuasca, a vegetal e assim por diante, eles acreditam que algumas pessoas judaicas, né, tomaram o DMT. Eles acreditam que Oasca era uma conselheira de Salomão. E a Oasca, conselheira de Salomão, que aconselhava a Salomão, nada mais é do que o próprio DMT do Santo Daime, da ayahuasca, entendeu? Então, eu acredito também que pelo contato em que eu vejo de Salomão em relação ao Brasil, tem até o rio Solimões, com nome em homenagem a ele, nós sabemos que a riqueza judaica era retirada do Brasil, as minas do rei Salomão eram na América Latina. Eu creio que ele tomou sim, ele tomou e teve sabedoria bastante para governar e alcançar a riqueza. Só não teve sabedoria bastante para alcançar o amor, porque a consciência sem o amor, para mim, ela não vale de nada. Mas vamos lá. Então, no processo do DMT, você tem o rito espiritual. Você tem que ter o rito espiritual. Eu vou jejuar. Você vai jejuar só simplesmente para jejuar? Não, você vai jejuar e vai ter que ter um rito espiritual para quando alcançar aquele nível de DMT, que a sua pineal ascender, desintoxicando o seu corpo, você esteja preparado para alcançar um caminho espiritual e ali ter sua experiência. Então, o rito espiritual nesse processo ele é muito importante. Você entra num processo de transe hipnótico em que você abre totalmente a sua mente. Você acessa o seu subconsciente. Então, você descobre quem você foi, quem você é e quem você pode ser. Você vê coisas e tem atos espirituais que não dá para descrever. É indescritível. Quem já passou por alguns processos é indescritível. E quanto mais DMT, mais experiência você vai ter, entendeu? E quanto mais espiritualidade, mais experiência você vai ter. É o rito com o DMT. É como eu falo, a consciência em si só, ela é vazia. Ela não é coisa boa. Então, se você entra no rito, e esse rito, no ritual, na produção de DMT, você está tentando produzir DMT dentro de você alcança o DMT. E nesse espaço que você alcança o DMT, e você não está num ritual espiritual em que te conduz para alguma coisa boa, você vai ver coisas que você não vai querer ver no mundo espiritual. Você vai ver coisas horríveis, entendeu? Você vai ter traumas, coisas barra pesada. Então, quando você está na busca espiritual, você tem que estar limpando o seu corpo, tratando o seu corpo, usando de mecanismos, se você quiser usar de mecanismo, para alcançar esse DMT, e ao mesmo tempo você tem que estar buscando a espiritualidade. O DMT, para você, é a consciência, ele vai amplificar a sua consciência. E muito, mas muito mesmo, entendeu? E nisso que ele vai amplificar a sua consciência, você tem que estar no processo do amor. Aí sim, aí você vai alcançar o objetivo espiritual do que é o DMT. É como se você morresse, né? Mas morresse com coisas ruins na sua mente. Você vai ter o quê? Vai ter experiências pós-morte. Você sabe o caminho, né? Mas deduz pela sua religião, pelas informações que você tem, você sabe. E é como se você morresse já buscando o amor, a família em volta e tal. É porque o DMT nada mais é do que uma experiência pós-morte, porque você vai no mundo espiritual. Em alguns processos, para você alcançar o vinho novo, o DMT, você literalmente sente a morte. Você sente o gosto da morte, todas as sensações. Você acha que você vai morrer, mas não, é a transladação. Você está saindo das 3 dimensões, né, altura, largura e fundo, para a quarta, para a quinta, para a terceira e assim por diante, para as outras dimensões espirituais, em que se você não estiver preparado espiritualmente,
é muito perigoso. Você tem que ter um preparo espiritual para chegar nesses níveis, né? Porque você vai ficar perdido, você vai voltar em situações perdidas. Muita informação, é muito conteúdo, é muita coisa em volta de você que você não vai entender. Então você tem que ter uma busca espiritual, você tem que ter uma ritualidade. Eu particularmente, eu acho a forma mais segura pela meditação. Por quê? Pela meditação você fica 5 anos, 10, 15 anos. Aí em 15 anos você está 100% preparado. Aí você vai para dentro, você alcança o DMT, aí você vai para dentro da espiritualidade preparado para aquilo ali, né? Agora, se você falar assim, não, eu estou preparado, mas eu não quero esperar 15 anos, aí você vai para o xamanismo. Aí você vai encontrar várias plantas de poder que vai cancelar essa toxina no seu intestino e vai botar você, vai limpar sua pineal e vai ativar sua pineal e você vai ver as dimensões, vai ver os outros mundos espirituais. Então o vinho novo para mim, de Cristo, não tem outro. É para você ver o espiritual, para você acordar para o espiritual, é você ativar seu DMT. Quando você ativa o seu DMT, aí você pode se dizer, cara, eu sou diferente. Em outras palavras, dentro da religião, eu sou batizado no Espírito Santo. Para mim, é o mesmo batismo de fogo. Porque João veio batizar em águas. Mas ele batiza em água, mas logo depois que ele batizou em águas, tinha o batismo de fogo. Era o quê? Era você sair para o deserto e ficar dias e dias no deserto se purificando para ativar seu DMT. Entendeu? E além disso, eu acredito que eles tinham outras bebidas, outras formas de alcançar a escada de Elias, entendeu? As subidas aos céus, porque o cálice sagrado, o Santo Graal, não é revelado. Essas coisas não são reveladas ao público, elas são ocultas. Agora, com o advento da internet, que a gente vê que as coisas estão sendo, todas elas estão sendo reveladas. Tanto é que eu estou falando sobre esse tema com você. Então, o vinho novo de Cristo, ele existe e é algo muito poderoso. E eu vejo o seguinte, cada pessoa, independente da quantidade que toma, da forma que faz, ou do jeito que é, da meditação, do jejum que faz, cada um tem um nível de espiritualidade diferente do seu processo, né? Eu vejo pessoas que tomam anos e anos e anos e não há uma modificação. Ele toma, vai onde tem que ir, volta e é sempre a mesma pessoa, e você vê que não há uma melhora. Não há uma melhora. Então, falta o que nele? Falta um compromisso espiritual. É como eu falo, a consciência sem o amor, você é igual ao diabo. Não tem diferença. O DMT, ele vai te dar consciência. Ele vai abrir sua mente para você ver quem você é e as pessoas que estão em volta de você e o que é o mundo espiritual. Mas se você volta de lá e volta vazio, sem o amor, você automaticamente não valeu a pena. Eu posso dizer para você que não vale a pena. Meu ponto de vista, não é 1 litro, 2 litros de DMT, de molécula do espírito, que vai ativar a sua espiritualidade, mas sim, ela é uma muleta para que você alcance o que você deve alcançar, que nada mais é do que o amor. Então, não adianta você fazer vários e vários processos se você não alcança o amor. Mas eu quero ter uma evolução espiritual. Tá, se você quer ter uma evolução espiritual, você começa a estudar muito, a orar muito, a conversar muito com o seu Criador, a projetar a física quântica, que é a fé na sua vida, entendeu? A fé nada mais é do que a própria física quântica, a matar seu ego, a diminuir a sua alimentação, né? Procurar alimentos que são mais saudáveis para você, né? No meu processo para a produção de DMT, eu tenho um ritual muito diferente de todo mundo. Eu uso alguns elementos que limpam muito intensamente. Eu uso bicarbonato, eu uso um produto chamado NRG, eu uso vários produtos em que me ajudam na produção do vinho novo. Entendeu, pessoal? Várias coisas, meu processo é muito diferente. E eu vou muito longe com pouca coisa, eu vou muito longe com as minhas experiências. E eu vejo que tem pessoas que tomam um rio de vinho novo e
E não chega em lugar nenhum. Vai e volta, mas vai e volta do mesmo jeito, gente. Eu fico assim, rapaz, mas você não vê isso e tal, você não tem essa mudança na sua vida, você não enxerga isso que eu estou te falando? Não. Pelo contrário, ela se fecha numa concha. E eu não vejo assim. Porque Cristo não se fechou numa concha. Cristo veio e revelou. Ele veio e revelou. Ele era o próprio DMT. Ele era a própria molécula do Espírito. Ele era a própria vida, né? Ele era a própria consciência andando entre a gente. Entendeu? Então, quando você tem isso e você revela a sua experiência e vem em conta e divulga e faz um trabalho, porque está funcionando a evolução, está tendo a evolução. Agora, se você toma rios de vinho novo, você enfia a cara para obter DMT de todas as formas e você volta do mesmo jeito que você voltou, ou até pior, né? Porque você está mais consciente, você olha para a pessoa, você vê a inferioridade dela espiritualmente, mas você usa a sua consciência para o quê? Para o seu benefício próprio sobre aquela pessoa. Entendeu? Então isso não é brincadeira, isso é muito sério. A consciência é algo muito sério. E quanto mais consciência você tem, mais amor você tem que buscar. Mais consciência você vai obtendo, mais amor você tem que ter. É uma coisa parecida com poder. Quanto mais poder você tem, mais amor você tem que buscar. Porque senão você vai começar a pegar o poder e usar contra as pessoas. Você vai pegar aquilo e vai usar para o mal. E o Criador não quer isso. O Criador quer que você seja um ser consciente, mas um ser consciente cheio do amor. Cheio do amor. Entendeu? Que o óleo transborde dentro de você. E o objetivo seu nessa terra nada mais é do que adquirir a consciência para atingir cada vez mais um nível de amor. Mais um nível de amor. Mais um nível de amor. Não você atingir a consciência para fazer cada vez mais a maldade. Então, o processo do vinho novo é por aí. O vinho novo nada mais é do que o DMT. E a gente tinha isso naturalmente, intensamente no nosso organismo. E devido a esse distúrbio alimentar que nós tivemos, deixamos de ser prâmicos e passamos a nos alimentar, mas deixamos de produzir o DMT normalmente. Agora nós temos que passar por alguns processos, batismo de fogo, que é o jejum, né? Você pode ler, dar uma olhadinha aí, já morreu, Viver de Luz. Oberon é bom para isso aí, entendeu? Oberon no Brasil aqui ele é referência. Então assim, você pode dar uma olhadinha nisso aí. Você pode olhar em meditação, formas de meditação para você alcançar isso aí, que você também alcança dessa forma, entendeu? Aí de todas as formas você não quer a forma mais rápida, aí você tem que procurar o xamanismo, que é o que? É o Santo Daime, é a Jurema Preta. São plantas medicinais que te cancela a sua toxina no seu estômago e libera o DMT, entendeu? Mas são processos que você corre risco de vida. Processo de 21 dias, se você não souber fazer acompanhado com pessoas sérias, você corre risco de vida. O DMT não é brincadeira, o DMT é algo sério. Você corre risco de vida. Se você tiver um problema cardíaco ou alguma coisa assim, ele não é. A vida espiritual, vocês têm que entender que ela não é molezinha, não. Eu quero ir lá e pá. Não é assim. Pessoal, essa brincadeira de pentecostal, que reteté, que batia no Espírito Santo, falar em línguas, pessoal, não é desse jeito. É muito mais além que isso. Entendeu? É muito... Para você chegar igual a Elias, é um processo muito forte. Para chegar igual a José, é um processo muito forte. O povo come qualquer coisa, enfia qualquer coisa na boca, não cuida do tempo do Espírito Santo, balança para um lado, balança para o outro, fala que Deus está falando na boca dele. Pelo amor de Deus, não é assim. Não é isso. A vida espiritual não é essa. Entendeu? Quando eu falo que Cristo não é cristão, é por esses motivos. Nós sabemos que esse cristianismo está falido. Isso não provém de Cristo. Por quê? Porque falta uma coisa chamada DMT e amor. Entendeu? DMT e amor, consciência e amor, consciência e amor. É o vinho novo. Entendeu? No casamento lá, quando faltou o vinho, ele fez o melhor vinho, o pessoal tomou e todo mundo se alegrou.
entendeu? Aquela mulher no posto lá disse: se eu te der água da vida, nunca mais você terá sede, entendeu? É o DMT de novo. É o DMT de novo. A pessoa toma e desperta. Ele enxerga coisas que você não tem ideia. As dimensões se abrem perto de você. Agora, tem cada pessoa, é cada pessoa. Eu tive as minhas experiências, meus ritos, as minhas formas de fazer é totalmente diferente de todo mundo que eu já vi aí, entendeu? Eu tenho uma semana de muita limpeza, muita purificação, uso vários produtos para me limpar, entendeu? Magnésio, bicarbonato, NRG, e vou fazendo o processo para preparar meu organismo para o quê? Para se limpar, para me encontrar com o quê? Com o Criador. É isso que eu faço. DMT é isso. É você se encontrar com o Criador. É você ver sua consciência interna. É ver o seu passado, seu presente, seu futuro, se você está correto com a vida que você tem. Entende? Então, é uma coisa muito séria, tão séria, que teve uma pessoa aqui da minha região, uma menina, que ela saiu pro rock e deixou a filha, abandonou a filha, botou a filha dormir na cama. Ela saiu pro rock e deixou a filha dela abandonada na cama. Eu não vou citar nomes, é claro. E quando ela voltou, a filha dela estava morta. Isso deu depressão, deu um monte de coisa nela. E ela procurou o pessoal para tomar o Santo Daime, entendeu? Para poder curar o trauma dela, entendeu? E para se livrar daquela situação. E aí o pessoal, não vou te servir e tal. Mas ele chama a consciência. E o que aconteceu? Ela tomou, veio a consciência nela intensamente, e a consciência diz o que para ela? Ser mãe é mais sagrado do que a sua própria vida. Você está errada. E a consciência cobrou mais intensamente do o que já estava cobrando. Ela não suportou e se matou. Então, você, quando vai no processo espiritual para conhecer o mundo espiritual, não acha que é uma brincadeira. Não acha que você vai ser um super-homem. Nada mais, nada menos do que você é como a galinha dos ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro, ela colocava ovos de ouro. Mas quando mataram ela e abriram, ela era uma galinha simples. Então você não vai ser superpoderes, mas você vai ter o ovo de ouro, você vai ter o pensamento de ouro, você vai alcançar o que é ouro, o que é sagrado, e vai entender a consciência. Mas você continua sendo a mesma pessoa. Você está me entendendo? Então, dependendo dos problemas que você tem que se preparar espiritualmente para passar por isso, porque você vai ver coisas e vai ser revelado coisas para você que de repente você não suporta. Eu tive experiências que eu tive que fazer uma oração, buscar muito a Deus durante meses e meses e meses para poder superar o que eu via, uma verdade que eu enxerguei, entendeu? E que eu não acreditava, a minha fé era contrária aqui dali, mas o que eu vi foi tão verdadeiro e as provas são tão certas que eu tive que lutar contra o meu senso comum, era tão forte em relação àquilo dali, e eu defendia tanto aquilo que no final eu vi o seguinte: cara, eu tô errado, e agora como é que eu faço que eu tô errado? Como que eu faço? E as pessoas que estavam envolvidas naquilo, como que eu vou olhar para elas agora? Então, o vinho novo, ele abre o seu mundo espiritual. Ele amplifica, além de abrir, ele amplifica tudo que está em volta de você. Você fora de você, entende? A consciência plena. E aí, se você não tiver o amor, se você não tiver no ritual do amor, você vai para outro caminho. Quando você entra no processo do DMT, você já tem que estar no caminho, porque se você sai do caminho, você pode ver coisas que você não vai suportar. Entende, pessoal? Então não é brincadeira. E algumas pessoas que quiserem conversar comigo sobre o vinho novo, eu estou à disposição de vocês, o DMT, tá? Beleza, pessoal? Isso aqui é o Jardineiro do Éden. Estamos aí com o nosso projeto Colmeia. Conto com vocês em estar divulgando meus vídeos e me ajudando aí no like de vocês. Se cadastre no nosso canal, porque esse projeto vai acontecer. O meu sonho é o quê? Ter condições e recursos financeiros para poder adotar a criança, para mim poder ter um pedaço de terra meu,
e nesse pedaço de terra plantar muitas frutas e as pessoas poderem ir lá comer à vontade essas frutas, ir lá plantar fruta junto comigo, ir lá fazer mudas de planta junto comigo e doar essas mudas para quem quiser plantar essas mudas de planta, entendeu? E se de repente aparecer, eu sou um aposentado, eu quero vir fazer uma casa aqui dentro, aqui assim. A gente estuda essa possibilidade. Esse é o meu sonho. Daí da primeira colmeia a gente conseguir fazer a segunda, a terceira, a quarta. E dentro dessa colmeia instruir crianças, fazer a natureza e a tecnologia divina e a tecnologia humana trabalharem de forma junto, uma ajudando a outra, sem poluir, sem destruir. E esse é meu sonho, pessoal. Eu creio que aqui é o Jardim do Éden, eu creio que o Brasil é a nova Canaã e que Deus está com sua mão sobre o nosso país, entendeu? E guardando e nos protegendo de todo o mal. O Brasil é um país abençoado. Aqui é um país que emana leite e mel, tem o maior rio do planeta, entendeu? Com maior biodiversidade. E a gente pode chamar esse rio de Rio da Vida, entendeu? Com um dos seus afluentes com um nome parecido com Salomão, Solimões. Vocês entendem, pessoal? E se vocês procurarem mais coisas na história do Brasil, vocês vão ver. Por exemplo, as letras do nome Brasil tem todas as letras do nome Israel. E tem mais coisa aí. Tem mais literaturas antigas que revelam cada coisa que vocês arrepiam o cabelo da cabeça. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O terceiro templo dos fariseus, dos hipócritas, já foi erguido. E foi erguido dentro da Nova Canaã. A profecia já se cumpriu. Está em São Paulo, lá erguido o Templo de Salomão. Eu não duvido, tá, pessoal? Tá lá, isso é mais uma prova. E eu digo para vocês, se Israel existe, foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, que deu seu último voto, né? Aquela terra de areia, que eles falam que é Israel, que é a Nova Canaã, que eu não creio naquilo, que não mana leite e mel, eu não creio nisso. Não está com o templo erguido, o templo está erguido aqui, e aqui mana leite e mel. É aqui que eu creio que todos os judeus estão aqui. Todos vocês, irmãos basilais, são o povo da promessa, fugitivos de todos os cantos do planeta. Você pode ver que nós somos o povo mais acolhedor que existe no planeta. Todo mundo que vem a gente recebe. É porque nós já temos essa cultura do sofrimento dos nossos antepassados. Mas é isso aí, pessoal. Eu acredito nessa nação, eu acredito em todos vocês brasileiros. E a gente vai ter uma mudança espiritual nesse país. Mude, seja honesto. Honestidade é a coisa correta. Tenha caráter, entendeu? Tenha amor, tenha paz e tenha consciência. Tudo de bom para vocês, pessoal.